بسم الله والحمد لله والصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai voltar a explicar o livro que a gente sempre explica nos domingos, que é o Guia para o Novo Muçulmano. O Guia para o Novo Muçulmano, que é esse livro aqui, ó. A gente está quase na metade dele. Esse livro que a gente explica todos os domingos. A gente parou na página 94. Explicamos sobre a purificação. O muçulmano deve se purificar. A gente falou no geral que a purificação são 3 tipos de purificação, como a purificação com a água que a gente faz, que é a ablução, a purificação com terra, ou a purificação seca, melhor falando, que é a ablução seca, que a gente pode fazer tanto com a terra como com outros elementos da terra, ou seja, que está sobre a terra também, como por exemplo o azulejo, o piso. Então tudo isso que é tirado da terra também o que podemos fazer com areia. Então é um modo fácil para a pessoa, quando não tiver água, poder o que? Se purificar. Isso é específico quando não tiver água. E a gente explicou nas aulas, não é você o que? Jogar terra em você, é os vestígios da terra que ficam em suas mãos. Depois a gente explica isso, inshallah. E também o banho obrigatório, ou seja, são 2 tipos. Uma que é para purificação da impureza maior, que é só com banho, e uma que é para a impureza, né, menor, que é com a ablução. Quando a pessoa o que está em impureza menor, a ablução serve. Quando está em impureza maior, tem que tomar o que? O banho. E essa ablução seca serve tanto para a impureza menor como para a maior. Pessoa que não encontrar água ou tiver algum problema, não conseguir se purificar, às vezes por uma doença, não pode usar água no corpo, então essa pessoa pode o que? Se purificar com essa ablução seca. E também tem outros, a gente pode falar outros motivos também, são vários, que a gente pode fazer o que? Essa ablução seca. Então aqui a gente parou, é um dever para os muçulmanos, quando realizar a oração, purificar-se de 2 coisas, a impureza e o que anula a ablução menor. Isso aí a gente já explicou, né? Deixa eu ver onde a gente parou. O que anula a purificação, a gente o que? Explicar. É o tayammum, tá certo? Que é a ablução que é seca. Isso é quando a pessoa quer precisar. Não pode fazer ele, tu podendo que usar água, tendo água, não pode. Se tu fizer, essa oração vai ser o quê? Inválida. Você vai ter que fazer novamente a ablução com água e fazer novamente a oração. Então isso é específico. Isso é específico. A gente vai explicar. Agora ele vai explicar sobre o hadath. E também a gente se lembra que a gente citou alguns benefícios do wudu. Também o wudu não é específico só para a nação do profeta Muhammad. Ou seja, não é só a nação do profeta Muhammad que foi ordenada a fazer essa ablução. Outras nações anteriores, profetas anteriores, também foram ordenados a fazer essa ablução. Como é o dito do profeta, que passa sobre ele, que foi narrado por vários livros de hadith, que o profeta fez a ablução, hadith do Anas, foi narrado pelo companheiro Anas Ibn Malik, rahimahullah, que o profeta fez a ablução, e depois que ele terminou a ablução, ele falou: essa é a minha ablução,
esse é meu abdesto, e também o abdesto dos profetas antes de mim. E também o abdesto dos profetas antes de mim. Ou seja, eles se purificavam. Não quer dizer que deve ser o mesmo abdesto. Claro que o abdesto dessa nação, Deus o que? Elevou, exaltou. É o abdesto mais completo que tem. É a purificação mais completa que tem. Mas não quer dizer que eles não se purificavam para parar na frente do Senhor. Porque a gente faz a purificação quando que ela é obrigatória? O wudu, quando a gente vai fazer a oração, ou quando a gente vai tocar na palavra de Deus, ou seja, quando a gente vai exaltar a Deus, quando a gente vai glorificar a Deus, quando a gente vai louvar a Deus, quando a gente vai engrandecer a Deus, ficamos o quê? Purificados. Isso também não é só no Alcorão. Agora, se a gente perceber na Torá... Queria saber o que invalida a ablução. A gente vai citar hoje, o assunto da aula é sobre o que invalida a oração, hadath. A gente vai ver a ablução, desculpa. A oração também, né? Se perder, perde a oração também. A gente vai citar isso. Mas antes de citar, a gente quer o quê? Mostrar que essa purificação não é específica só para a nação do profeta Muhammad, que é sobre ele. A gente pode falar como falou os sábios, ela é mais completa que as outras, mas não é específica só para essa nação, a não ser a ablução seca. É específica só para essa nação. Tayammum é só para a nação do profeta Muhammad. Uma facilidade de Deus, o Altíssimo, para a nação do profeta Muhammad. Tayammum é fácil de fazer. Quem que sabe fazer? Fez ou não fez? É só o rosto e as mãos. É uma facilidade de Deus Altíssimo. Não, começa o que? Pelo rosto, depois as mãos. Então é uma facilidade de Deus. Até aqui, ó. Tu pode fazer até aqui. Tu pode fazer até aqui. Das duas formas o que? Estão corretas. Aqui é o que? O obrigatório. Aqui é o recomendado. Ou seja, é melhor tu fazer até aqui. O interessante é que Deus volta como Ele quer, né? Porque se você analisar assim, o cara já vai na mão, mas Deus não entendeu. Primeiro a mão, depois o rosto, né? Primeiro o rosto, depois a mão, sendo que a mão já está melada. Não, aqui quando tu pegar... Agora vamos falar, aqui é um piso, azulejo. Ou a parede mesmo, a pessoa, o que vai melar as mãos? Nada. Não vai melar. Vai ficar mais sempre. Agora toca na parede, o que vai acontecer? Mas sempre fica. Coloca a tua mão na parede. Um vestígio pequeno, filho. Entendeu? Isso aí. Tu vai o quê? Passar no rosto, como tu faz a ablução com a água. E depois fazer o quê? Nas mãos. Só as mãos é um pouco diferente. Como que eu vou explicar? As mãos não é assim, não, É, só tem um jeito mais fácil de fazer. Aqui, ó, quando tá fazendo as mãos, é dessa forma. Aqui tu começa pela mão o quê? Direita. Tu fez o rosto, é normal, como tu faz com a água. Fazer o quê? Passar a mão sobre todo o rosto. Até o quê? As têmporas. Tem pessoas que esquecem. Isso aqui é o quê? Obrigatório no wudu. Dessa forma. Agora as mãos. Como que eu vou fazer o cotovelo? Como a gente viu aqui, é o quê? Obrigatório. Aqui é o quê? Recomendado. Se a pessoa fizer aqui, está correto. Mas aqui é melhor, é recomendado. Então o que a pessoa faz? Dessa forma. Passou as mãos, né? Faz dessa forma para cair alguma coisa que venha. Depois aqui, ó, tu vai ter duas. Aqui vai ter o quê? Os vestígios e aqui. Com essa aqui tu faz o lado de fora da mão. Ó, o lado de fora. Com isso aqui agora que sobrou, eu faço o quê?
o lado de dentro da mão. Dessa forma. Entendeu? Depois da esquerda. Da esquerda, a mesma coisa. Aqui vai estar já, pá. Com esse aqui, com os dedos tu faz o quê? O lado de fora da mão, do braço. Com a palma tu faz o quê? O lado de dentro. Dessa forma. Entendeu? Aí se tu fizer só um, tô falando fazer todo o... Tá correto também. O importante é chegar o quê? Em tudo. Aí vem aqui de novo, olha. Aí, olha. E assim. Então, já tá feito. Eu tô falando do mais completo, tá certo essa? Entendeu? Se tu quer fazer até o cotovelo, como tu vai fazer? Passa. Reparte a mão. Aqui para quê? Para a parte de fora. E aqui para a parte de dentro do braço. Entendeu? E se a pessoa quiser tomar banho, a pessoa tomar banho, beber e tomar, mas se a pessoa esquecer de intencionar, vale? Agora, Tomar banho bem tomado, só que não tem que tomar banho, né? A pessoa intenciona, se esquecer de intencionar, Deus aceita, porque Deus já sabe que a pessoa ia rezar. agora a pessoa o quê? Está dentro de casa. Sabe que tem reza na mesquita 7h30. Só dela se movimentar e ir pro banho, ela já o quê? Já intencionou. Porque se... Automaticamente, o que a pessoa vai fazer? Por que tu está indo? Porque eu estou indo para a mesquita fazer as orações. Ou seja, se tu intencionar fazer a oração, já serve como intenção. Entendeu? Se tu intencionar tirar a impureza maior, também serve. Então essa intenção... Facilidade, né? Facilidade de Deus, né? Sim. Então você pode o que? Rezar. Se você não intencionou assim, tomou um banho para se refrescar, Vale? dessa forma é melhor o que a pessoa, se tu não estava em impureza maior, faz a ablução depois. Dessa forma. Se tomou o que para se refrescar? Chegou do trabalho e tomou um banho para descansar, relaxar. Nessa situação, antes de tu ir para a mesquita, o que? Faz a ablução. Porque tu não intencionou, entendeu? Então agora, olha em Êxodo, seja na Torá. Olha aqui que sobre Moisés e Arão, que é o irmão dele, mais velho. Que os dois são profetas de Deus para nós. Os dois são profetas de Deus para nós. Agora também Deus vai ordenar a eles o que? A se purificarem. Como está no Alcorão, no capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6, que é o verso, desculpem, do abdestro ou o verso da ablução, do udu. Então, presta atenção. Capítulo 40, Êxodo, é o último capítulo. Versículo 30. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. O que é essa purificação? Lavava as mãos e os pés quando entravam na tenda da congregação, para congregar. E quando chegava ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Como o Senhor ordenou a Moisés. Foi ordenado para Moisés ou não foi a purificação também? Aqui era o que a purificação? As mãos e os pés. 40 também? Não é 40. Isso aqui eu estou lendo sobre a Torá aqui, o Êxodo. Aí é 5, 6. Do Alcorão é 5, 6. Capítulo 5, versículo 6. 5, 6. Não, isso aqui é na Torá, Sura 5. no Antigo Testamento. Aqui, olha, preste atenção. O que era a purificação para entrar no templo, para fazer a adoração, para fazer os rituais religiosos? Lavar as mãos e os pés. A gente lava ou não lava as mãos e os pés? Lavamos. E hoje as pessoas que você fala o quê? Que seguem a lei, que seguem aquilo que Deus Altíssimo que ordenou, não lavam que as mãos e os pés, não fazem essa purificação que para entrar no templo, para fazer a oração. Então isso aqui não é específico só para o profeta Muhammad, e sim também foi ordenado para os profetas anteriores. Mas podemos falar que essa ablução nossa é mais completa. É mais completa do que
a ablução dos anteriores profetas. Então aqui é Êxodo 40, do 30 ao 32. Quem quer revisar do 30 ao 32. 40, do 30, versículo 30 até o 32. É o último capítulo do Êxodo. É o último capítulo do Êxodo. Agora também em Salmos, versículo 6, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 6. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Ao redor do teu altar. Esse é Davi. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Isso aqui está em Salmos 26, 6. Também foi citado. Aqui também é súplicas, né? Esses salmos é tudo o que? Davi suplicando para Deus Altíssimo não fazer ele o que? Dos injustos, dos malfeitores. E no meio disso tem o que? Esse ritual. Agora em Samuel 2, segundo Samuel 12, 20 também. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Ou seja, quando ele foi para a casa do Senhor, que é as mesquitas, os templos sagrados, aonde a gente faz o que? A oração. O que Davi fez antes? Se lavou, se ungiu, e mudou as vestes, para ir na casa do Senhor. Também fez o que? A purificação. O profeta Davi, que a paz de Deus sobre ele. Agora, segundo Crônicas também, 30, 18. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, se não tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Tem ou não tem uma purificação para fazer? Ao entrar no santuário, tem uma purificação. Também isso aqui é outra evidência clara que existiu uma purificação, um mandamento de Deus Altíssimo para o povo de Israel, os profetas que foram enviados para Israel para se purificarem. Agora a gente vê também, e Jesus fez isso também, se purificou. Jesus segue a mesma lei, como diz em Mateus capítulo 5, versículo 17: não cuideis ou não penseis que vim destruir a lei, remover ela, abrogar ela, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Não vim abrogar. Qual lei que aqui que está escrito? Lei de Moisés. E o que está na lei de Moisés em Êxodo, que a gente viu, 40? Tudo isso que está escrito aí. Do 30 ao 32, está o que? Para a gente lavar as mãos, os pés. A purificação, a ablução, o abdesto foi ordenado o que? Para os profetas anteriores. E como o profeta fala que passou sobre ele, num dito que foi narrado pelo Bayhaqi, na Sunan Saghir, que ele fala o que? O profeta: Hada udui wa udu al-anbiya'i qabli, ou seja, esta é a minha ablução e a ablução dos profetas anteriores a mim. E tomou esse dito profético como que correto ou certo Sheikh Al-Albani, rahimahullah, e também Ibn Asakir. Ibn Asakir também tomou ele como correto. Então isso tudo, irmãos e irmãs, o que mostra para a gente o que devemos o que? Se purificar. E é uma bênção de Deus. Quem quer ler para nós o versículo do abdesto? Quem gostaria de ler? 5, 6. O 5, 6. O Jairo se antecipou de você. Bismillahirrahmanirrahim. Ó crentes, quando vos levantardes e preparares para o solar,
Oração. Lavai vossos rostos e vossas mãos até os cotovelos, e fazei marcha, e passar as mãos molhadas nas vossas cabeças, e lavai vossos pés até os tornozelos. Obrigado. Então esse aqui o que é a ablução. Lavar os pés até o tornozelo, ou até os tornozelos, é o fim o que da ablução. Depois ele vai entrar o que? Quando a pessoa está em impureza maior. Mas agora, o que é o abdestro? O que é obrigatório no wudu que Deus citou? Lavar o que? Os rostos, as faces, as mãos, até os cotovelos. Os cotovelos entram ou não entram? Devemos purificar os cotovelos? Sim. Então, entre os cotovelos. Depois a cabeça, el meseh, como leu. O que é el meseh? É as mãos úmidas. Quando tu pega a água e faz assim, ó. Fica o que? Úmidas. Passar o que? Sobre a cabeça. Isso também é o que? Obrigatório. Ou seja, a cabeça a gente lava ou não lava? Não lavamos. Passamos as mãos o que? Molhadas, úmidas. Lavar o que era? Era a gente lavar o cabelo mesmo. Pegar, botar a cabeça embaixo da torneira e lavar. A gente não faz isso. El meseh, ou seja, as mãos úmidas. Agora os pés, lavamos ou não lavamos? Lavamos. Até aonde? Os tornozelos. Os tornozelos entram ou não entram? Entram. Então a pessoa tem que lavar o quê? Incluindo os tornozelos, os pés e os tornozelos. Essa é a ablução. Esses 4 membros são obrigatórios no wudu. A pessoa se esqueceu de lavar esses membros. O que acontece? Tem que fazer o quê? Novamente. Ou o que esqueceu. Agora a pessoa está o quê? Dentro da oração. Falou Allahu Akbar, o sheik. Que a pessoa que está rezando. Esqueceu o quê? Não lavei meus pés. Você lembrou dentro da oração. Não lavou o quê? Os pés. O que essa pessoa deve fazer? Sair da oração. E por quê? Porque não está com a ablução. Não está o que com a ablução. Então isso o que é? Esses 4 membros são obrigatórios. Pessoa o que? Para fazer a oração tem que lavar no mínimo esses 4 membros que foi citado o que? No Alcorão. No mínimo. Esses 4 membros que foi citado no Alcorão. A face, os braços, ou seja, os braços que significa o que? Da ponta dos dedos, incluindo os cotovelos, ou seja, até os cotovelos. Depois o que? A cabeça e os pés, até os tornozelos, incluindo os tornozelos. Então, são 4 membros que devemos o que? Purificar. Aqui outra coisa também faz parte da sunna, a gente purificar as mãos antes de comer. Purificar as mãos antes de comer e depois de comer, como o profeta fala que passou sobre ele, num dito que foi narrado pelo Tirmidhi, o Abu Daud e outros livros, do Salman, um dos companheiros do profeta, o persa, que Deus seja satisfeito com ele, disse que o profeta que passou sobre ele disse: a bênção da comida está em lavar as mãos antes dela. A bênção da comida está em você lavar as mãos o que? Antes dela. E também após ela. E também após ela. Ou seja, você lavar antes e após ela. A bênção da comida. Aqui o profeta fala o que? É o wudu. Mas o wudu não é o abdestro, a ablução. Então o profeta está mandando a gente o que? Se purificar, fazer a ablução antes da comida e depois da comida. O wudu na língua árabe significa o que? Lavar as mãos. A língua árabe significa o que? Lavar as mãos. Na religião o que significa? O que a gente leu. Entenderam? Na língua árabe significa lavar as mãos. Por isso que o profeta fala: a bênção está em lavar as mãos antes da comida e depois dela. Até por causa das bactérias que a gente tem, principalmente hoje, no dia a dia. Pega dinheiro a pessoa, toca aqui, toca ali, e depois o que? Vai lá comer. Principalmente as pessoas, como no Oriente, que tem o hábito de comer o que? Com as mãos. Então, faz parte da sunna, como é na escola da Hanafi, Hanabila, que é o que?
lavar as mãos, como falou Ibn Qudama. Agora vamos... Alguém ficou com uma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida no Instagram, no Facebook. Agora a gente vai explicar o que o autor citou. A gente fez uma introdução porque a gente ficou o quê? De explicar isso na aula passada. Será que essa ablução é somente para nós? Como a gente viu aqui, os profetas também fizeram a ablução. E Jesus, se perguntarem, Jesus fez a ablução? Ele veio cumprir a lei. A lei foi ordenada, a ablução não foi. Então Jesus, que passou por ele, cumpria a lei. E quando ali em Êxodo, como a gente vê no versículo 32, 40, 32, como o Senhor ordenou a Moisés. Por que não falou ordenou a Moisés e a Arão? Por que só a Moisés? Arão não fazia, e a Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Por que não falou e como o Senhor ordenou ou ordenara a Moisés e Arão? Por que não falou isso? Os dois não faziam. Agora, Moisés e Arão faziam a ablução. Faziam ou não faziam? Como está citado aqui. Agora, por que Deus ordenou só para Moisés? Porque a revelação é para Moisés, não? Revelação para Moisés. A Torá foi revelada para quem? Para Moisés, que eu vou sobre ele. Mesmo Arão sendo profeta, ele é o quê? Seguidor de Moisés. Moisés não é só profeta, é mensageiro de Deus. Arão é profeta. Tem algumas diferenças entre os profetas e os mensageiros. Ou seja, todo mensageiro de Deus é profeta. E nem todo profeta é mensageiro de Deus. Entenderam? É mais em geral o mensageiro. E o mensageiro, ele tem o que? O livro. É revelado a ele o livro, como Moisés. Então ele o que? Seguia. Como Jesus também seguia a lei de quem? De Moisés. Mesmo ele sendo profeta, ele seguia. É mensageiro também Jesus, porque foi concedido a ele o que? O Evangelho, a palavra de Deus. Mas a lei era segundo a quem? Segundo a Moisés, que fazer sobre ele. Então, porque, na verdade, Moisés, ele foi... a lei foi revelada, na verdade, para Moisés. E Arão, na verdade, era como se ele fosse hoje. Tem o Sheik e tem o imã. Então, Arão era como se fosse um imã. Não é verdade? Arão era o auxiliar, não, só. Arão, ele era o auxiliar de Moisés. Na época, na verdade, a revelação foi revelada a Moisés. ou seja, mesmo sendo profeta, seguia. Ou seja, é maior. Moisés é maior que a paz sobre ele. Por isso que seguia. E também não foi revelado a ele o que? Um livro. Agora, ele sendo profeta, ele foi só profeta porque Moisés suplicou para Deus para tornar o irmão dele o que? Profeta, que nem ele. Como está no Corão, Torra. Por isso que a Aisha, quando leu esse versículo explicando, a esposa do profeta, ela fala uma coisa bonita. Não teve maior pedido que Deus concedeu para alguém nessa vida como concedeu para Moisés. Fez o irmão dele, quando ele pediu para Deus, profeta. Profeta de Deus, tornou o irmão dele para ajudar a ele, porque Arão, ele era o que? Eloquente. Falava muito bem, falava melhor o que Moisés. Como a gente sabe, Moisés tinha um problema. Uns falam que ele era gago, outros falam que ele o que? Trocava as palavras, as letras. Então ele tinha dificuldade para falar. Por isso que ele suplica: e desate o nó da minha língua, para que eles entendam o que eu falo. Quando ele suplicava isso, quando ele ia falar em religião, não tinha mais eloquente que Moisés. Mas quando ele falava com o povo, assuntos mundanos, voltava aquele problema que ele tinha. Mas na frente de Faraó não tinha mais eloquente do que ele. E ele também o que suplicou para Arão ajudá-lo. E era o irmão dele mais velho. Só para não trocar de assunto. Então, o que anula a purificação? O hadath. Ou seja, o hadath é o que? Uma descrição, a gente pode falar. Uma impureza abstrata que se encontra o que? Em nós. Devemos nos purificar dessa impureza invisível, abstrata, que Deus o Altíssimo que ordenou. A pessoa, quando que Deus exalte vocês, vai usar o que? O banheiro.
ela perde o que? A ablução. Ela fica nesse hadath asghar, ou seja, nessa impureza menor. Para ela o que? Fazer a oração, para ela tocar no Alcorão, em árabe, ela deve estar o que? Com a ablução. Então isso que ele vai explicar. O estado de impureza ritual, o estado de impureza ritual é um estado do ser humano que o impede de realizar a oração, te proíbe. Não é permissível para você a oração quando você está naquele estado, até que esteja purificado. Como que eu me purifico? Ou tomando banho, ou fazendo ablução, ou fazendo o quê? O tayammum. 3 formas que eu posso o quê? Me purificar. Mas não se refere a uma sujeira material, ou seja, não é uma coisa que é material que tu pode tocar, ver, é invisível. Deus Altíssimo que ordenou. Quando você, por exemplo, dormir, eu estou com a ablução, dormi, rezei a oração da noite, fui para casa, não perdi a minha ablução, mas o que eu fiz? Dormi até a alvorada. Agora quando eu me acordei na alvorada, posso rezar? Perdeu. Está em estado de impureza o que? Menor. A pessoa tem que fazer o que? A ablução e vir rezar o que? Al-Fajr. Por quê? Porque dormir quebra o que? A ablução. Entendeu? A pessoa dormindo, a pessoa... É isso aí. Faz coisas que a pessoa não vê. Esse é o propósito, por isso. Coisas que a pessoa não vê. Sonha, né? Sonha. Então, sujeira material, concreta e palpável, aderida ao corpo. Essa é o que? O estado de impureza. O muçulmano sai do estado de impureza quando realiza a ablução menor, que é o wudu, ou a ablução maior, com água pura. A ablução maior é o que? A pessoa se lavar o que? Todo o corpo. Quando a pessoa tem uma relação com a esposa, o homem tem a relação com a esposa dele, os dois ficam em impureza o que? Maior. Como que eles vão tirar essa impureza maior? Tomando esse banho obrigatório. Ele é obrigatório ou não é? Obrigatório. Para fazer o que? A oração. Então a pessoa que toma esse banho e faz a oração. Se fez a oração sem esse banho, é válida a oração? Vai ter que se banhar e repetir a oração que fez. Repetir a oração que fez. Por quê? Porque não fez a oração certa, porque estava sem a purificação. E a purificação é uma condição para a oração ser o que? Válida. Outra coisa, vamos falar que a pessoa que fez a relação física com a esposa, em vez de tomar o banho, fez o que? A ablução. Serve? Não serve. Por quê? Continua lendo, Jairo. Tu parou nos tornozelos. Lê depois, só a frase que vem depois. E se estiverem em estado de impureza maior, então purificai-vos completamente. Ok. Então, quando a gente está o que? Junub, ou seja, impureza maior, para a gente se purificar completamente, ou seja, todo o corpo. Deus Altíssimo revelou o abdestro. Depois do abdestro vem o que? Sobre a impureza maior. Isso também não é só quando a pessoa tem relação. A mulher quando acaba o que? O ciclo menstrual dela. A mulher quando acaba o pós-parto dela, o sangue que sai pós-parto, quando acaba o período, ela deve o que? Fazer essa purificação. Não é só o que? A relação, tem outras coisas também. Agora a pessoa fez a ablução, vocês falam que não valeu. Agora se a pessoa não encontrou água, acordou, não encontrou água, faltou água, vai agora, os vizinhos tudo dormindo, o muçulmano vai lá acordar os vizinhos que não são muçulmanos às 4 da manhã para pegar água, aí é brabo, né? Vão jogar pedra nele. 4 da manhã tu vem me acordar, quer pegar água, tu sabe, vai dar uma confusão. O que eu faço nessa situação? Tayammum. Mesmo eu estando o quê? Impureza maior. Faz o tayammum, que é a ablução seca que a gente fez agora. Faz a ablução seca o quê? E ora. Por quê? A pessoa não encontrou água. Tem essa exceção no Alcorão, né?
Exceção aí, Tem, isso aí é um depois, logo depois, no mesmo versículo. Então, onde a gente parou? Com água pura. O significado de água pura é água que não contém sujeira, ou não há nada nela que modifique sua cor, sabor e odor. Ou seja, o cheiro dela, a cor dela, ela ainda o que? Além de ser transparente, ela é o que? Líquido, não se misturou com nada. Então, a pessoa o que? Pode fazer a poluição, tanto água do mar, água de rio, água de poço, água de nascente, água da chuva. Todas essas águas, o que? A pessoa pode o que? Se purificar. Só se não é água misturada com álcool. Agora, por exemplo, água misturada com leite. Posso me purificar? Não posso. Tem que ser o que? Água em si. Ou água de rosas, que fala às vezes. Água de flor. Também não posso o que? Me purificar. Tem que ser água o que? Pura. E água de tanque? Mesma coisa. Água de tanque dá para purificar. Dá. É água. Água de rio, tudo isso aí o que? Dá para se purificar. Olha, água misturada já com alguma coisa, né? Com alguma coisa. O que anula a ablução, hadath, se classifica em 2 tipos. Ele vai falar agora, o que invalida a sua oração, o que anula ela, são 2 tipos. Prestem atenção. Primeiro tipo, o que torna obrigatória que a pessoa faça a ablução menor, e chama-se impureza menor. Al-hadath al-azghar. O que é esse hadath? Agora a pessoa está com a ablução. Esse é o primeiro tipo que ele está falando. A pessoa fez a oração da tarde. Depois de fazer a oração da tarde, a pessoa que urinou, que Deus exalte vocês, perdeu a ablução. Deve fazer o que? Novamente. Então esse é o primeiro tipo. O segundo tipo, o que torna obrigatória que a pessoa faça a ablução maior, e chama-se impureza maior. Al-hadath al-akbar. Pessoa que acabou o ciclo menstrual da mulher. Isso é para as mulheres. O que ela tem que fazer? O banho obrigatório. Para o quê? Voltar a fazer as orações, voltar a fazer o jejum, voltar a tocar no Corão, voltar a permanecer na mesquita. O que é o quê? As sentenças jurídicas que tem a ver com esse assunto. O que anula a ablução menor? Agora ele vai falar o que anula a ablução menor. O que faz eu perder? Agora eu recém sou muçulmano, recém me converti. Eu sei fazer essa ablução que vocês estão me explicando. Lava as mãos, depois a boca, depois o nariz, depois o rosto, depois os braços, depois o cabelo, depois os ouvidos, depois os pés. Aprendi a fazer essa ablução. Mas agora eu não sei o que quebra ela. Devo aprender, claro. Se a pessoa não sabe o que quebra a ablução, é um grande problema. Por que é um grande problema? Por que é um problema a pessoa não saber o que quebra a ablução? Porque quando quebrar não vai saber, vai pensar que está fluindo. Está achando que está rezando e na verdade o que? Não está rezando. Vai tocar no Alcorão e não está o que? Pura para tocar no Alcorão. Vai jejuar e não sabe que não pode jejuar. Então são coisas, irmãs e irmãos, que a gente deve saber. Qualquer pessoa a pessoa que recém se converteu deve saber isso. Aos poucos vai aprendendo a pessoa. Um dia eu vou decorar tudo isso? Não. Mas aos poucos, eu erro aqui, a pessoa me corrige aqui. Que Deus te recompense, meu irmão. Que Deus te abençoe por ter me ajudado, me ensinado. Então a pessoa que vai aprendendo aos poucos. Hoje eu aprendi, que a pessoa quando usar o banheiro, que Deus exalte vocês, a pessoa deve o quê? Fazer a purificação. Aprendi isso. Aprendi que se eu dormir, eu perco a ablução. Legal? Então aos poucos eu vou aprendendo. Aprendi que quando eu estiver no ciclo menstrual, eu não posso jejuar e não posso orar. Mas o jejum eu tenho que repor. E a oração eu não preciso repor. Aos poucos, a pessoa que vai aprendendo. Que Deus te abençoe. Entendeu? Só não é isso, não é da noite para o dia. Eu fiz hoje a charrada, o testemunho de fé, eu tenho que saber tudo. E aos poucos, a pessoa que vai aprendendo. Pode errar aqui, depois o que? Tu conserta. Errou aqui, o irmão vem e te ensinou. A pessoa tem que ser humilde o que? Para aprender. Não é, por exemplo, eu era um grande sábio na igreja, por exemplo.
tinha conhecimento da Bíblia. Aí eu venho me converter, eu sou grande sábio do Alcorão. Podem trazer aí o Alcorão que eu vou explicar para vocês. Tem como? A pessoa tem que aprender. Agora tu vai começar tudo de volta. É a mesma coisa. Pessoa que nunca leu o Alcorão, é muçulmana, nunca leu o Alcorão, ela pode ensinar? É muçulmana. Faz as orações, faz jejum, tudo, mas ela não é apta o quê? Para ensinar. Então a pessoa vai aprender. Como diz o Sayyidina Ali, alayhi salam, ele fala uma palavra bonita. Ele fala: eu sou escravo daquela pessoa que me ensinou, nem que seja uma palavra. Eu sou escrava dela, ou seja, eu sirvo ela. O que ela precisar de mim, eu ajudo ela. Por ela ter me ensinado o que? Uma palavra. Isso mostra o caráter desse grande companheiro do profeta. O caráter que ele tinha. E sabia o que? Reconhecer, o agradecimento que ele tinha no coração dele. E sabia agradecer o que? Aquela pessoa que ajudou. Pessoa que te ensinou. Não é qualquer pessoa. Antigamente as pessoas respeitavam os professores. Hoje, infelizmente, na educação, alunos batem nos professores, como a gente vê nos jornais. Infelizmente, não respeitam. Pessoa que está te ensinando, tu não é obrigado a concordar com tudo que ele fala. Às vezes tu não vai concordar, isso é normal. Mas tu desrespeitar, por isso Sayyidina Ali fala: olha, me ensinou uma palavra, eu sou escravo dessa pessoa, eu sirvo essa pessoa no que ela precisar. Agora eu me converti, tenho um irmão, eu sei que tem mais conhecimento do que eu, que faz mais ou menos 1 ano que ele está, 2 anos, e já aprendeu muita coisa. Ô meu irmão, me ensina tal coisa. Cada um fazendo a sua parte, todo mundo aprende. Vai esperar o sheik que ensinar o mundo inteiro, não tem como. Cada um, olha, eu sei ler Al-Fatiha. Eu li na frente do sheik, ele falou: olha, minha leitura é boa. Posso ensinar? Ele falou: tu pode ensinar desse jeito. Vai ensinando o que os irmãos. O que ele sabe? Eu sei fazer ablução. Olha, qualquer irmão que você converter, eu pego o número dele, eu ligo a câmera e faço a ablução na frente dele. Ó, irmão, é dessa forma que você faz. Pode perguntar se tu tiver dúvida. A ablução eu sei fazer. Eu sei sobre o que? Os assuntos que são específicos para as mulheres. A irmã sabe. Junto as mulheres e fala: olha, é dessa forma. Olha, quando você estiver no ciclo menstrual, tu não pode rezar, tu não pode jejuar, mas depois que acabar o ciclo menstrual, tu só tem que fazer a reposição do jejum. Da oração tu não precisa. E tal evidência. Traz uma evidência para a pessoa entender. Simples. Tu simplifica o quê? E facilita a vida de todo muçulmano. Tanto que recém se converteu, como um muçulmano que se converteu há anos, o coitado não conseguiu o quê? Chegar até o conhecimento. Não sabe praticar ainda a religião o quê? Corretamente. Também pode ajudar essa pessoa. Mas tu esperar uma pessoa ensinar todas, não tem como. Então cada um tem que fazer o quê? A sua parte. O que tu sabe. É a mesma coisa de divulgar o Islã. Eu quero divulgar o Islã. Legal. Uma boa iniciativa da pessoa. Eu quero divulgar o Islã, eu quero falar para as pessoas sobre o Islã. Fala o que tu tem conhecimento. Não há problema. Olha, eu tenho conhecimento sobre a unicidade de Deus, sobre o profeta Jesus. Fala sobre isso. Te perguntou algo além do teu conhecimento? Olha, vai na mesquita e fala com uma pessoa que tem mais conhecimento do que eu, que vai te responder. Eu tenho conhecimento até aqui. Eu sei te explicar o quê? Os pilares do Islã. Eu sei te explicar os pilares da fé. Legal? Se cada um fazer a sua parte, tanto na internet, como seja no seu dia a dia, em público, quantas pessoas vão saber sobre o Islã da forma correta? Cada coisa que tu compartilha, olha, eu não sei escrever. Olha, eu não sou bom em escrever. Eu não tenho conhecimento para escrever um dito e explicar ele. Eu não sou bom em escrever um versículo e explicar ele. Eu não sei escrever essas coisas. O que eu faço? Eu pego aqui esse tipo que ele colocou e aqui a explicação. Escrevo e compartilho no meu Facebook. Compartilho no meu status ali no WhatsApp. Cada pessoa que vê, quem que está ganhando recompensa? Você. Está guiando e orientando a pessoa. Tu acha que todo mundo sabe essas coisas? Não é todo mundo que sabe. Tem muçulmanos, juro, que nascem e não sabem dessas coisas. Nascem muçulmanos e não sabem essas coisas. Aos poucos a pessoa o quê?
vai ensinando o próximo. E a melhor bênção que Deus concedeu para a gente é a religião do Islã. E o maior agradecimento, a melhor forma de agradecer essa bênção divina, essa dádiva divina, é a pessoa o que, irmãos e irmãs? Divulgar, transmitir a palavra de Deus, a graça de Deus. Foi dada de graça e transmitimos de graça. A graça foi dada de graça e transmitimos ela de graça, sem lucro algum, para Deus. Deus vai recompensar. Deus, o Altíssimo, vai te recompensar. Não se preocupa. Todo ato que você fizer, nem que seja do tamanho de um átomo, de um grão de mostarda, Deus vai te recompensar por ele. Então a recompensa a gente espera de quem? De Deus, o Altíssimo. Então aqui ele vai citar o quê? Para poder fazer a ablução, por exemplo, você está numa lamaçal, aí a lama vai e secou no seu corpo, está ruim de tirar. Eu posso, e a minha água está pouca para mim poder purificar. Eu posso fazer a ablução por cima. Por cima do quê? Da lama. Por exemplo, eu estou numa lamaçal, num lugar que tem lama. Estou sujo até aqui. Ela se sujou toda de lama, passou no lamaçal, se sujou. A lama secou lá, precisa de uma quantidade de água maior para tirar. Para poder tirar. Mas a minha quantidade é menor, não tenho vontade de eu tirar. Eu posso fazer a purificação com essa água ou eu não posso por questão do sujo, apertar? Se não tiver água na situação, agora, por exemplo, o que ela quer dizer? Ela está numa situação que tem água, mas a água que ela tem, não tem nem como tirar a sujeira do corpo dela e nem fazer a ablução. Olha a situação que a pessoa está. Não tem como fazer a ablução, não tem como tirar a sujeira do corpo. Só como que tu vai fazer a ablução com a sujeira? Então, é isso que ela está falando. Não vai sobrar. Então tu não tem a condição de tirar a sujeira e fazer o que? A ablução. Então tu não consegue fazer nem a ablução e nem o que? Tirar a sujeira. Porque se tu tirar a sujeira, vai faltar para quê? Para a ablução. Então os dois tu não consegue fazer. Vai fazer um dos dois. E como que tu vai fazer a ablução se todo o seu corpo que está sujo? Agora, por exemplo, uma pessoa que está viajando e tem água o suficiente para o que? Beber. E o suficiente para o seu animal. Vamos falar que ele está com o seu cavalo, por exemplo. Tem água o que? Para ele e para o cavalo. E o destino dele, ele sabe que essa água é só suficiente o quê? Para ele e para o animal. Se ele fazer a ablução com essa água, o que vai acontecer? Ele vai sentir sede e o animal. E pode o que? Morrer. Porque ele sabe que não vão encontrar água a não ser daqui a 2 dias, 3 dias. De acordo com como ele conhece o caminho. O que essa pessoa faz? Tayammum. Entendeu? É obrigatório ela fazer o tayammum. Não é ela se lavar, eu quero cumprir com a lei de Deus. Não é dessa forma, é obrigatório ela fazer o que? O tayammum. Porque a vida dela é mais importante o que? Do que ela fazer o que? A purificação. Porque o tayammum o que é? Vem no lugar da ablução. Se Deus Altíssimo facilitou para ti, por que você quer dificultar? Se facilitou para ti nessa hora, você o que deve fazer o que? O tayammum. E não o que? Fazer a ablução. Nessa situação de Flávia aí é recomendável fazer o tayammum. Ela tem o que? Água só para, ela falou o que? Para se purificar, não é isso? Tá. Agora a própria lama, a lama em si, é suja? Não. É isso que a minha... Não é suja? É terra. É terra. Lava em cima. E aí? Lava em cima. Lava por cima. Porque se tu não tiver, olha, se não tiver terra e tiver lama, é detestável, porque ela meleca tudo. Mas dá para fazer o tayammum com ela. Mesmo ela o que? Melecando. Se não tiver o que? Terra. Vai perder a oração. Tá? Na hora da oração vai acabar o tempo da oração. O que a pessoa faz? Faz com a lama. Entendeu? Então faz em cima. E se eu estiver maquiada, eu posso me purificar por cima da
Tudo essas de maquiagem que as mulheres usam, esmalte, tudo que proíbe a água de chegar, a pessoa tem que tirar. Aí vocês entendem mais do que a gente. Tudo que proíbe, tem uma camada que proíbe de chegar na pele, a pessoa deve o quê? Tirar primeiro e depois fazer a ablução. Se não proíbe, a pessoa o quê? Só de colocar água, sabe que aquilo sai, ou seja, não tem uma camada, vai direto na pele, não há problema. Entenderam? Só se é um caso, não quero entrar nessas coisas, mas agora só se é um caso, por exemplo, que a pessoa, vamos falar que ela quebrou a unha, quebrou o dedo, quebrou a mão, eles botam o que? Tipo de um remédio, alguma coisa para sarar, como a gente pode falar, para não ficar esse corte por muito tempo, eles botam um produto, alguma coisa, isso impede a água, mas nessa situação o que é? Permissível. Entendeu? Nessa situação, porque é uma necessidade o quê? Extrema. Mas além disso, agora tu bota esmalte, e o esmalte o quê? Ele tem uma camada, impede de chegar na unha, e a unha a gente tem que purificar. Isso foi o quê? Escolha sua ou é uma necessidade? Sua escolha. Então você deve tirar e fazer o quê? A purificação, lavar aonde está o que? O esmalte, porque ele impede a água de chegar. E quando Deus fala o Altíssimo, lavar as mãos até os cotovelos, os dedos entram, a ponta dos dedos, é tudo, entendeu? Então tem que tirar. Tudo que impeça a água, tira. Tudo que impeça a água, a pessoa o que tem que remover. Então, isso aqui ele vai explicar também. O que anula a ablução menor. Então, agora eu estou com a ablução menor, eu fiz a minha ablução, eu fiz o wudu, eu fiz o abdestro. O que anula isso? A purificação do muçulmano é anulada, tornando obrigatório realizar o wudu novamente, se a pessoa perdeu, caso lhe aconteça alguma das seguintes coisas. A pessoa está com wudu, vai acontecer uma dessas seguintes coisas. A pessoa o quê? Perde a ablução. A primeira, urinar, defecar e a eliminação de qualquer excremento que saia por estes locais, como por exemplo os gases. Os gases que saem quebram o que? A ablução da pessoa. Tanto ela o que na oração, como ela o que fora da oração. Deve o que? Ir e fazer a ablução. Allah louvado seja, disse em relação à purificação: se um de vós vier após responder às necessidades fisiológicas. Então essa é a evidência. Primeiro ele falou o que quebra a ablução. Baseado no que? Qual que é o fundamento dele? Aí ele trouxe o que? O versículo para mostrar para ti que as necessidades fisiológicas o que? Anulam a ablução, removem a ablução, fazem você perder a ablução. Então por isso que ele citou o que? Esse versículo 4:43. E o profeta, que a paz sobre ele, disse sobre aquele que permanece em dúvida sobre a anulação da sua ablução para poder fazer a oração: quem sentir algo em seu estômago, que não abandone a oração para fazer a ablução menor. Ou seja, a pessoa está o que? Na oração, sentiu algo no estômago, que não abandone a oração, o profeta fala, até que escute o ruído ou sinta o mau cheiro, até que você tenha certeza do que? Que os gases saíram. Ou tanto em escutar, ou só, eu estou com dúvida. Será que eu perdi a ablução? Não perdi. Vai lá e sai da oração. Isso o Islã protege até o que? O lado emocional da pessoa. Principalmente aquelas pessoas, infelizmente, que têm o que? Dúvidas. Pessoas duvidosas. Tem pessoas, que Deus cure essas pessoas, para fazer uma oração, meus irmãos. Agradecem a Deus sempre, quando vocês se prostrarem, agradecem a Deus por Ele não ter testado a gente como testou essas pessoas. Para fazer uma oração, às vezes demora 3 horas. Por quê? Faz a ablução 10 vezes. Faz a oração, termina a oração, não fiz a ablução. Volta a fazer a ablução, coitado. Faz a oração novamente, volta a fazer a ablução. Não acha que isso é fácil? É uma coisa o que? Lamentável, como tu vê. Que Deus cure essas pessoas. Então isso é para não te deixar o que? Com dúvida. Estou com a ablução ou não estou? Só se tu o que? Sentir o cheiro ou escutar o que? Algo.
Ou seja, você ter certeza. A dúvida não termina, ou seja, não elimina a certeza. Isso é uma regra jurídica. A dúvida não elimina a certeza. Como assim? Eu tenho certeza que eu fiz a ablução. A dúvida não elimina a minha ablução, a não ser com uma certeza. Por exemplo, escutou o barulho, perde a ablução. Mas eu duvidar, será que eu estou com a ablução ou não estou? E tudo que é depois do ritual religioso, tipo a oração, fiz a oração, rezei. Depois da oração, será que eu estava lavado ou não estou? Nem dá bola. Nem dá bola. Será que eu fiz a ablução antes ou não fiz? Nem dá bola nessa dúvida. Entenderam? E principalmente quando está na oração. Se tu tem certeza que tu fez a ablução, nada anula ela, a não ser a certeza. A dúvida não anula a certeza. Ou seja, eu fiz a ablução, eu tenho certeza que eu fiz. A dúvida não anula essa ablução. Só se for algo que, com certeza. Para o quê? Não trazer sussurros na mente da pessoa. Proteger o lado emocional da pessoa. Se abrir essa porta para o Satanás, tu fica louco. Ah, tu rezou 2 ciclos, não rezou 4. Vai lá o coitado e faz 4. Depois na outra reza tu rezou só, não foi 3, tinha que rezar 3, tu rezou 4. Repete de volta. Eu conheço pessoas, que Deus cure elas. Eu juro que fico numa oração 3, 4 horas. Uma oração só, que tu faz em 5 minutos. Ela fica 3, 4 horas. Repetindo ela. Repete a ablução, repete a oração. Sussurro. Por isso que tu fecha essa porta. Satanás sussurrou, não dá bola. Ah, tu está abluído, estou abluído. Allahu Akbar, reza. Não, o que? Não dá espaço. Tu não dando espaço já no começo, ele para. Mas se a pessoa fica dando espaço, vou lá me lavar. Com a dúvida eu estou falando, a certeza a pessoa que tem que se lavar. Mas com dúvida, a regra, presta atenção nessa regra. A dúvida não quebra a certeza, não elimina a certeza. Todo o ato religioso, toda ação que tu fez com certeza, como a ablução, nada elimina essa ablução a não ser com certeza. Aí eu dormi, eu tenho certeza, quebrou a ablução. Mas será que eu dormi? Agora eu não estou lembrado, se eu dormi ou não dormi. Reza, entendeu? Só com certeza. Alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo? Eu fiquei com uma dúvida. Sim. Comentário? Quando você está com, por exemplo, de problema intestinal, aí você sabe que a posição da testa no chão vai facilitar para você perder a ablução. Você pode fazer intencionalmente, tipo, continuar de pé e intencionar que você está na posição com a testa no chão, para que você não perca, ou é melhor que perca e volta. Não, isso aí é outra coisa. A pessoa que não... Aí é outro assunto. Tem pessoas que tem esse problema, como a Flávia falou, tem gente que tem problema na urina, não sabe. Do nada urina a pessoa. Doente, uma pessoa que está doente. Essas pessoas, elas fazem o quê? Para toda oração, elas fazem a ablução. Para toda oração. Se perder a ablução durante a oração, ela faz a oração do jeito que ela está. Porque não tem controle sobre isso. Se a pessoa está nessa situação que não consegue controlar, nem ficar o quê? O que é uma oração? 5 minutos? Até menos. Se ela não consegue aguentar esses 3, 4 minutos, tem problema essa pessoa. Não consegue manter a ablução, como ela está dizendo, nesse intervalo curto, de 3, 4 minutos. Essa pessoa reza o quê? Cada oração que vem, ela faz a ablução e reza. Não espera. Fez a ablução, já reza. Na hora. Não espera o quê? Vou rezar daqui a 15 minutos, 20 minutos. Porque ela vai perder. Fez a ablução, reza. Outra coisa, essa pessoa perde a ablução diferente que os outros. Não, como assim? Se a pessoa fizer a ablução, presta atenção, desse jeito, quem tem essa doença, que Deus cure essas pessoas, ela fez a ablução agora para rezar do meio-dia, fez a ablução, rezou. Agora, se ela fez a ablução e rezou e chega a oração da tarde, a gente fala para ela também, é obrigatório ela fazer o quê? A ablução novamente. Por quê? Porque essa pessoa não se mantém com a ablução. Ela não sente quando ela perde a ablução. Não sente quando ela perde a ablução. Qual pergunta, Jairo? Eu durmo, me acordo e não sei se dormir. Não sinto o sono chegar. Tenho que fazer o quê? Tenho que orar ou rezar? Eu durmo
E não sei como é. Eu durmo, me acordo e não sei se dormir. Não sinto o sono chegar. Tenho que fazer o quê? A pessoa que está com insônia, pode ser a pessoa que está perguntando ali, está com insônia, não está conseguindo o quê? Dormir. A pessoa sempre o quê? Quando está nessa situação, faz a ablução e reza 2 ciclos de oração. E tem o que antes de dormir, irmãos e irmãs, tem súplicas que a gente faz, tem versículos corânicos que a gente lê o quê? Para ter uma boa noite de sono, protegido por Deus o Altíssimo. Então a pessoa que está nessa situação, às vezes por problemas, por alguma coisa que aconteceu com ela, deve o que? Se aproximar de Deus o Altíssimo nessa situação. Alguém tem mais alguma pergunta? Não entendeu algo? Como eu não sou muçulmano, se eu rezar, essa oração é vaga? Ela é vaga? A oração que vocês fazem? A pessoa, ela o que? Quem não é muçulmano, o que a gente aconselha? A fazer essas orações para quê? Não é questão de válida ou não válida. Tu está o que? Querendo conhecer a religião. Não é verdade? Está querendo aprender mais. Tu não vai fazer o que é charrado, testemunho de fé, e tu não entende nada. Tem que ser o que? Convicta, com certeza, que é aquilo que tu quer. Qual que é a melhor forma de tu conhecer algo? Praticando. Aqui eu estou falando o que? Teoria. Mas não é igual à prática. Eu estou vendo aqui, os muçulmanos rezar essa oração. Não é como uma pessoa o que? Orar, rezar, sentir aquilo, Allahu Akbar, parar na frente de Deus Altíssimo. É diferente. Então a gente aconselha essa pessoa a não pensar o que? Se é válido ou não é. Isso aí são outros assuntos jurídicos, a gente sabe, mas o importante é a pessoa o que fazer para conhecer melhor a religião. Sentir aquilo, que eu falando para você, olha, a oração tem uma inclinação, a oração tem 2 prostrações, a oração tem que recitar o Alcorão quando você está de pé. Não é a mesma coisa quando você está orando, praticando isso. Pessoa que precisa o que? Quem não é muçulmano, pega o véu, cobre o corpo, só deixando o que? As mãos e o rosto. A pessoa leva o véu o que? Dentro da bolsa, da mochila. Chega na mesquita o que? Coloca o véu e começa a rezar com as irmãs. Pede para as irmãs, olha, eu quero aprender como reza. Isso que vocês recitam, o que vocês recitam quando estão inclinados, quando estão prostrados, o que vocês recitam? Eu quero aprender. Aos poucos a pessoa o quê? Vai conhecendo muito melhor do que lendo. É legal, é bom para a pessoa, mas imagina a teoria com a prática, muito melhor. Entendeu? Tu lê aquilo e pratica. É outra coisa. Então a gente aconselha o quê? As pessoas não pensaram se vai aceitar ou não de mim e se focar no que é mais importante. E você praticar aquilo que Deus Altíssimo que ordenou. E a gente sabe, nós muçulmanos, para quem não é muçulmano, a gente reza somente para Deus. Tu aqui está se ajoelhando, suplicando, é para Deus. Não está pedindo para santo, para não sei quem, para pedra, para estátua. Está pedindo o que? Para Deus Altíssimo. O muçulmano reza somente para Deus. As orações, as súplicas, as adorações é tudo para Deus Altíssimo. Alguém ficou com uma dúvida? No Facebook, Instagram? Então, que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja. Amém. E facilite para nós a procura do conhecimento. Amém. E facilite para nós a prática do conhecimento adquirido. Amém. Facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações. Amém. E faça de nós misericórdia para as pessoas. Amém. E não faça de nós castigo para as pessoas. Amém. E guie todas as pessoas a senda reta. E firme nossos corações na fé e faça a gente morrer muçulmanos. Amém. E facilite a entrada no paraíso com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.